Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda mais lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. Aqui agora eu quero que você se sinta confortável, sentado aí na cadeira ou no sofá, ou onde você estiver. Deus quer falar com você. Já parou para pensar nisso? Você vai ouvir agora o grande da palavra de Deus, a Bíblia. Pergunte a si mesmo: você realmente deseja perder a oportunidade de fazer parte desta jornada única de crescimento e aprendizado na Santa Palavra de Deus, a Bíblia em séries, que vai transformar sua vida mental, emocional e espiritual? Esse é o momento que você tanto esperava. Faça desse momento um marco histórico. Abra sua Bíblia no livro que escreveu o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 a 16. Eu fico imaginando o grande da palavra de Deus, a Bíblia, de seu requerimento e oferecimento, é que se trata de uma questão viva para todos os homens e para todos os tempos. Outras coisas podem facilmente passar ao esquecimento ou reter o interesse acadêmico ou de museu, mas a palavra de Deus, a Bíblia, dirigida a você, significa vida. Ouça. A exigência da palavra de Deus, a Bíblia, é algo que você deve encarar. O oferecimento da palavra de Deus, a Bíblia, é algo que você deve aceitar ou rechaçar. Você não vai escapar da palavra de Deus. A Bíblia é viva e eficaz, e a sua chamada é irresistível. Ela, a Bíblia, fala com você. Ela, a Bíblia, tem pés, corre atrás de você. A Bíblia tem mãos, ela te sustenta. Porque a palavra de Deus é viva, zoé e eficaz, e mais cortante, tomoteros, do que qualquer espada macaira de 2 gumes de estomos, e penetra até o ponto de dividir alma, psique e espírito, pneuma e juntas e medulas, melos, armos, e é apta para discernir
críticos os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu fico pensando, o foco agora é no poder da palavra de Deus e na incapacidade de homem esconder-se dela. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, traquelizo, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Logos. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Se sente preparado para obedecer a palavra de Deus, a Bíblia? Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida, porque não creu na palavra de Deus. Eu e você precisamos nos firmar mais e mais na palavra de Deus, a Bíblia. Isso por várias razões que eu vou compartilhar para você que está conectado aqui agora. Esse é um grande momento criado exclusivamente para você. Em primeiro lugar, porque a palavra Logos de Deus, Theos, é viva, Zao. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e tem vida em si mesma. Ela, a palavra de Deus, é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro morto, mas um livro muito vivo. Ela, a Bíblia, tem a vida de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é ativa e poderosa. A palavra de Deus, a Bíblia, cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante macária espada. A palavra de Deus, a Bíblia, atinge onde mais nada consegue atingir. A palavra de Deus, a Bíblia, separa aquilo que é inseparável. Jesus Christos Theos disse: o Espírito, pneuma, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras rema que eu vos tenho dito são pneuma, espírito, e são vida, zoé. João capítulo 6, versículo 63. Jesus Cristo diz, e eu acredito. Quer ouvir mais? Se prepare. É tudo para você que está conectado ouvindo. Pergunte a si mesmo: você realmente deseja perder a oportunidade de fazer parte dessa jornada única de crescimento e aprendizado na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, em séries que vai transformar
e da saúde mental, emocional e espiritual a você que está conectado ouvindo. Ouça nesse momento, em segundo lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz. Logos theos ener ges. Hebreus 4:12. O termo grego energes, traduzido por eficaz, significa poder em ação, em contraste com poder em potencial. A palavra de Deus, a Bíblia, é poderosa e sempre cumpre os propósitos para os quais foi designada. A palavra de Deus, a Bíblia, é o bisturi de um cirurgião que descobre os mais delicados nervos do corpo humano. Pergunte a si mesmo: você realmente deseja perder a oportunidade de fazer parte dessa jornada única de crescimento e aprendizado na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, em séries que vai transformar a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é irresistível e mais cortante do que qualquer espada macaira de 2 gumes, diz Tomós. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, a Bíblia, é como uma espada de 2 gumes, dá vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízos. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, corta a sua dependência do pecado e seu apego ao mundo. Quero que se lembre disso. Essa mesma metáfora é usada em Efésios capítulo 6, versículo 17. O apóstolo São Paulo diz: tomai, deixamai também o capacete peripefalaia da salvação soterion e a espada macária do espírito pneuma, que é a palavra rema theos de Deus. Efésios 6,17. E ainda mais o apóstolo São João diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, dinamis. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz: eu acredito. A palavra de Deus, a Bíblia, é a arma de ataque e ainda mais de defesa. A palavra de Deus, a Bíblia, tem resistido aos ataques mais furiosos do inimigo. A palavra de Deus, a Bíblia, tem saído vitoriosa das fogueiras da intolerância. O fogo não pode destruir
a verdade da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, tem saído sobranceira do ataque dos céticos. A palavra de Deus, a Bíblia, drapeja a verdade desde o cume dos montes. Nada e absolutamente nada pode resistir à palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, não pode falhar. Passam o céu e a terra, mas a palavra de Deus, a Bíblia, jamais passará. Você vai ouvir agora em quarto lugar. A palavra de Deus, a Bíblia, é penetrante e penetra até o ponto de dividir merismos, alma, psique e espírito, pneuma e juntas, armos e medulas, moelos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão, você vai gostar do resultado. No momento que lemos a Bíblia, a Bíblia nos lê. No momento que a examinamos, a palavra de Deus, a Bíblia, nos perscruta. A palavra de Deus, a Bíblia, penetra até o ponto de dividir alma, psique e espírito, pneuma, juntas, armos e medulas, moelos. A palavra de Deus, a Bíblia, trata dos nossos pensamentos e penetra até mesmo nossas intenções. Fica conectado, Deus vai falar com você. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda mais lá para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. A parte imaterial do homem, antropos, é considerada pelo escritor da epístola aos Hebreus de duas maneiras. A palavra alma, que anima o corpo, e o espírito, pneuma, e a fonte de nossas relações com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, examina toda a alma de uma pessoa. A palavra de Deus, a Bíblia, explora seus pensamentos e sonda a sua vontade e todos os seus desejos. Isso aponta para o fato de que não existe nenhuma parte no homem que a palavra de Deus, a Bíblia, não possa penetrar, seja imaterial, seja física. Quero que você se lembre disso. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A Bíblia diz: e não há criatura, crises, que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, gimnós e patentes, traquelizo, aos olhos oftalmos daquele a quem temos de prestar contas. Contas no grego é logos, palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz: eu acredito.
Pergunte a si mesmo: você realmente deseja perder a oportunidade de fazer parte dessa jornada única de crescimento e aprendizado na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, em séries que vai transformar sua vida emocional, mental, espiritual, em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar? Em quinto lugar, fica conectado. Em quinto lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, é discernidora e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração cárdia. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, a Bíblia, é como os raios-x. Ela perscruta o que está em nosso íntimo. A palavra de Deus, a Bíblia, é como os raios-x. Ela devassa os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. A palavra de Deus, a Bíblia, traz à luz o que está oculto em trevas. Nada, absolutamente nada, fica escondido diante da sondagem da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Coloque a Bíblia em sua mente. Em sexto lugar, diante da Palavra de Deus, a Bíblia, tudo é revelado. Todas as coisas estão descobertas, gimnos e patentes, traquelizo aos olhos oftalmos daquele a quem temos de prestar contas. Logos, palavra de Deus, Hebreus 4:13. Todas as coisas estão descobertas. A Bíblia diz, eu acredito. Para descobertas, a palavra é gimnos. O que quer dizer é que perante os homens, você pode levar seu disfarce e atavios externos. Mas perante a presença de Deus, você é despojado de tudo isso e deve se apresentar tal como é. Ninguém escapa do Deus inescapável e nem de seu diagnóstico. Pense nisso. A outra palavra ainda é mais gráfica. Estamos abertos aos olhos de Deus. Aqui, no grego, usa-se a palavra traquelizo. Trata-se de um termo não comum e cujo significado parece ter sido aplicado em 3 sentidos diferentes. Esse é um momento muito importante. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai gostar do resultado, e ainda mais vai se sentir incrivelmente bem. Estamos abertos aos olhos de Deus. Já pensou nisso? Aqui usa-se a palavra traquelismenos, ou traquelizo. Primeiro, no jargão dos lutadores, para indicar quem deles agarra pelo pescoço
o seu adversário até imobilizá-lo. Você pode escapar de Deus por um tempo, mas no final, Deus te agarra de tal maneira que não pode evitar um encontro face a face. Ninguém escapa do Deus inescapável. A palavra usa-se para o esfolamento de um animal, traquelizo. O animal é pendurado para tirar-se o couro. Os homens poderão te julgar por sua conduta e aparência externas, mas Deus vê o segredo mais íntimo do seu coração, os lugares mais recônditos do coração e intelecto estão à vista de Deus. E outra coisa, parece que em certa época antiga, quando um delinquente ia ser levado a juízo ou à execução, era colocado debaixo do queixo uma adaga, uma ponta para cima, para que não pudesse abaixar a cabeça envergonhado, mas sim tinha que mantê-la erguida para que todos pudessem contemplar o seu rosto e sua desonra. Um homem nessas condições estava descoberto e aberto aos olhos de Deus. Traquelismenos. Você sabia? Portanto, significaria que no final você vai enfrentar o olhar de Deus. Você pode evitar o olhar das pessoas perante a qual se envergonha, mas no final não pode agir assim perante Deus. Você está obrigado a olhá-lo face a face. Chega o momento em que cada um de nós vai encontrar-se com Deus, de cujos olhos nada está oculto, nem pode ocultar-se. Um dia, eu e você estaremos face a face com o reto e justo juiz Jesus Cristo e Theos Soter, para prestarmos contas da nossa vida. Esse prestar contas é o texto grego logos, palavra de Deus. Iremos prestar contas da palavra de Deus a nós direcionada. Consegue entender? Os livros precisam ser examinados, todas as contas, pagamentos e recibos precisam ser entregues para exame. O homem precisa prestar contas de si mesmo diante de Deus, o auditor. Os livros da consciência do homem estão abertos diante dos olhos de Deus. Nada escapa de Deus. No último dia, os pecadores podem clamar às montanhas e às rochas: cai sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. No julgamento final, todos irão prestar contas de si mesmo
Este prestar conta é diante da palavra de Deus, a Bíblia. Somente aqueles que estão em Jesus Cristo Theosote ouvirão a palavra libertadora, absolvido. Jesus, o nosso megas, grande sumo sacerdote. Você vai ouvir agora. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Reios Theos, como grande mega sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia diz, eu acredito, Hebreus 4, 14 a 16. O autor aos Hebreus faz uma transição da palavra de Deus, a Bíblia, para o sumo sacerdote providenciado por Deus. Nos versículos anteriores de Hebreus 4, 12 e 13, o autor aos Hebreus deixou os leitores conscientes do julgamento divino. Agora assegura-lhes que, apesar de Jesus Rios Theos vir na consumação de todas as coisas como nosso juiz, agora ele, Jesus, é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso grande mega sumo sacerdote. Preste atenção a cada detalhe. Vou compartilhar agora 3 verdades essenciais no texto em tela. Fica conectado. A apresentação do grande sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus Rios Theos como grande mega sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Hebreus 4,14. O tema de Jesus como nosso grande megas sumo sacerdote foi apresentado em Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos Adelfos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. A Bíblia diz, eu acredito. Aqui o autor recapitula o que disse em Hebreus 2, 5 a 18 e acrescenta que Jesus tem uma natureza humana semelhante à nossa, mas sem mácula do pecado. Por isso ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, pode compadecer-se de nós. Pense nisso. O sumo sacerdote que nos é apresentado tem algumas características singulares que vou compartilhar agora. Fica conectado. Em primeiro lugar, ele é grande, megas.
Tendo, pois, a Jesus Rios Theos como grande mega sumo sacerdote. Hebreus 4,14. Aqui está um claro contraste entre o sacerdócio de Jesus Cristo Rios Theos Soter e o sacerdócio de Arão. Jesus é megas tanto em relação à sua pessoa como à sua obra. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Josué e Arão. Jesus é megas, grande. Ele realizou sua obra redentora na terra e agora exerce o seu ministério sacerdotal no céu. Jesus é grande megas por causa da sua obra consumada uma vez que penetrou os céus. Quero que você se lembre disso. Jesus é grande megas, ainda mais Rios Theos Soter, Filho de Deus Salvador, qualificado para representar o homem diante do trono de Deus, sendo compassivo com suas fraquezas, com nossas fraquezas. E finalmente, Jesus é grande megas, porque transformou o trono de Deus de justo julgamento contra os poderosos em trono contra os pecadores. E finalmente, Jesus é megas, porque transformou o trono de Deus de justo julgamento contra os pecadores em trono da graça para os cristãos. O adjetivo grande megas indica que Jesus está acima dos pastores e sumos sacerdotes terrenos. Ele, Jesus, é mega sumo sacerdote, não como aquele que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano e aspergia o sangue para expiar primeiro os próprios pecados e depois os pecados de outras pessoas. Ele, Jesus, como mega sumo sacerdote, excede os sumos sacerdotes terrenos. Jesus é mega sumo sacerdote porque substituiu qualquer ordem ou casta sacerdotal da terra, não havendo mais necessidade de sumos sacerdotes. Em Jesus, o conceito sumo sacerdotal acha plena concretização, pois ele, Jesus, não é apenas um entre muitos, como foram os sacerdotes levíticos, ou um entre uma longa sucessão de sumos sacerdotes. Jesus é o fim e o cumprimento dessa sucessão. Em segundo lugar, ele, Jesus, penetrou os céus. Tendo, pois, a Jesus, o Rios Theos, como mega sumo sacerdote, que penetrou os céus, Hebreus 4,14. O sumo sacerdote podia, uma vez por ano, penetrar além do véu e entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, mas Jesus penetrou os céus e subiu à presença excelsa de Deus. O sumo sacerdote tinha de oferecer sacrifícios primeiro por si mesmo
e depois pelo povo. Esse sacrifício precisava ser repetido ano após ano, mas Jesus ofereceu um único sacrifício, perfeito, completo e cabal. Ele, Jesus, consumou a nossa redenção e então foi exaltado por Deus sobremaneira, mais alto que os céus. Ele, Jesus, adentrou o mundo invisível de Deus a partir do nosso mundo terreno. Em lugar algum, uma placa de advertência lhe nega acesso. Jesus atravessou não o véu, mas o céu, esse espaço que está entre nós e Deus. Arão jamais poderia ter feito isso. Nenhum sumo sacerdote podia fazer isso ao morrer e ressuscitar. Jesus Cristo, Zios Theosote, subiu aos céus e rompeu a barreira entre nós e Deus. Coloque isso em sua mente. Em terceiro lugar, ele, Jesus, é tanto homem como Deus. Tendo, pois, a Jesus Hios Theos, ele é Jesus Christos Hios Theos, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sendo Deus, Jesus Christos se fez homem, por isso o chamamos de Jesus, Jesus. Mas ao se fazer homem, ele, Jesus, não deixou de ser Deus, por isso o conhecemos como Hios Theos, Filho de Deus. Ele, Jesus Christos, é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele, Jesus Christos, é o eterno Filho de Deus, o Filho de Deus, e ainda carrega o nome humano de Jesus. Portanto, por ser homem, Jesus pode nos compreender e nos representar. Por ser Theos, Jesus pode fazer o sacrifício completo e cabal em favor de todos aqueles que o Pai lhe deu. Ouça agora, em quarto lugar, ele, Jesus, é absolutamente confiável. Conservemos firmes a nossa confissão, Hebreus 4,14. Porque Jesus Cristo é Hios Theos, Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Precisamos conservar firme a nossa confissão. Retroceder à lei, a Moisés, a Arão, ao judaísmo, ou nos dias contemporâneos ao espiritismo, catolicismo, gnosticismo, ciências, astrologias, horóscopos, sincretismo religioso e outros, é voltar aos rudimentos, retornar à sombra e abandonar a realidade. Em vez de claudicar em sua confissão, você precisa mantê-la inabalável. Aqueles que em face da perseguição retrocedem, esses
apostatam da fé em Jesus Cristo Dios Theosote e fecham após si mesmos a porta estreita da graça de Deus. Quero que se lembre disso. Ouça agora a compaixão do sumo sacerdote. Por que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. 3 verdades são enfatizadas no texto em destaque. Fica conectado. Em primeiro lugar, Jesus se compadece de nossas fraquezas. De nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote não é apenas megas, grande, mas gracioso, compassivo e misericordioso. Embora não tenha nenhuma fraqueza, ele, Jesus, se compadece das nossas fraquezas. Ele, Jesus, conhece a nossa estrutura. Ele, Jesus, sabe da nossa fragilidade. Mesmo assim, não nos esmaga por causa das nossas fraquezas, mas delas se compadece. Eu e você temos muitas fraquezas. Fraquezas físicas, emocionais, mentais, morais e espirituais. Deixados à própria morte, nenhum de nós pode sequer ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Quero que se lembre disso. Ouça agora em segundo lugar. Jesus foi tentado semelhante a nós. Foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz, eu acredito. Nosso mega sumo sacerdote desceu até nós desde os céus. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade e andou entre nós. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, se tornou um de nós, semelhante a nós. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade e andou entre nós. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, pisou o nosso chão, sentiu e carregou as nossas dores. Você sabia? Em tudo, ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, foi tentado semelhantemente a nós. Ele, Jesus Cristo, foi tentado em extensão e amplitude. Nada na experiência humana é estranho para ele, Jesus Cristo. O pecado é a única experiência humana pela qual ele, Jesus Cristo, não passou. Suas tentações foram como as nossas em todos os aspectos. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, sentiu fome, sede, cansaço, fadiga, angústia. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, foi acusado injustamente. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, foi levado para a cruz como ovelha elevada ao matadouro. Mas ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, não abriu sua boca, nem proferiu impropérios contra seus malfeitores. Em terceiro lugar,
Jesus triunfou sobre todas as tentações. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus 4,15. A Bíblia diz, eu acredito. Mesmo sendo exposto a todas as provas e tentações, ele, Jesus Cristo, Theosote, nosso grande sumo sacerdote, jamais sucumbiu ao pecado. Ele, Jesus Cristo, Theosote, nosso grande sumo sacerdote, jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador. Ele, Jesus Cristo, Theosote, o nosso mega sumo sacerdote, nunca deu guarida às vozes melífluas e insinuantes do diabolos. Ele, Jesus Cristo, Theosote, nosso mega sumo sacerdote, jamais se curvou ao poder sedutor do pecado. O apóstolo São João chama os 3 tipos básicos de tentação de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Adão e Eva sucumbiram diante dessas tentações do jardim do Éden, Gênesis 3, de 1 a 6, enquanto Jesus Cristo, Theosote, resistiu os 3 tipos de tentação quando o adversário o tentou no deserto, Mateus 4, de 1 a 11. A impecabilidade de Jesus Cristo, Theosote, nosso mega sumo sacerdote, é demonstrada para seu povo não tanto como exemplo, quanto como inspiração. Nosso mega sumo sacerdote é altamente experiente nas provações da vida humana. Quero que pense nisso. Fique agora de olho na exortação à igreja em virtude de termos Jesus Cristo Theosote como nosso mega sumo sacerdote. Acheguemo-nos. Portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Essa mesma exortação é repetida em Hebreus 10, 23 e 24. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. A Bíblia diz, eu acredito. Quero que você preste atenção agora em alguns aspectos dessa exortação bíblica. Em primeiro lugar, eu e você precisamos nos aproximar de Deus com confiança. A Bíblia diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, parrésia, Hebreus 4,16. A palavra grega parrésia, traduzida aqui por confiança, significa com ousadia, liberdade de expressão e ausência de medo. O rosto do Pai nos é favorável. No tribunal de Deus não pesa mais nenhuma acusação sobre nós, os cristãos, que estamos em Jesus Cristo e os Theos Soter.
Eu e você fomos aceitos no amado. O véu foi rasgado. Agora temos livre acesso ao trono da graça de Deus em Cristo Jesus. A base de tal confiança consiste em que o trono de Deus não é caracterizado por uma majestade visível e assustar-nos, mas se acha adornado com um novo nome, a saber, graça, charis. Quero que se lembre disso. Se volvermos nossa mente só para a glória de Deus, o efeito que ela produzirá em nós não será outro senão nos encher de desespero. Tal é a sublimidade de seu trono. Portanto, com o fim de auxiliar-nos em nossa carência de confiança e com o fim de livrar nossa mente de todos os temores, o autor aos Hebreus reveste com a graça e lhe dá um nome que nos enche de coragem por sua doçura. É como se dissesse, visto que Deus fixou em seu trono, como que, por assim dizer, uma bandeira de graça e de amor paternal para conosco, não uma razão para sua majestade afugentar-nos de sua aproximação. Já parou para pensar nisso? Nos impérios do Oriente Médio, durante os tempos bíblicos, só uma pessoa tinha permissão de entrar na presença do rei sem ser convidado, o filho primogênito herdeiro do trono. A própria rainha não podia entrar na presença do marido sem convite. Aqui, portanto, o escritor aos Hebreus diz que temos os mesmos direitos do primogênito do rei e herdeiro do trono. Deus nos estendeu os mesmos privilégios de que seu Filho Jesus Cristo Zios Teosote desfruta. Entrando na presença de Teós, eu e você podemos receber misericórdia pelos nossos erros em uma porção generosa de sua graça em tempos de necessidade. Quero chamar sua atenção a isso. Em segundo lugar, temos livre acesso ao trono da graça de Deus. A Bíblia diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, parrésia, junto ao trono da graça de Deus. Hebreus 4,16. Jesus Cristo Zios Teosote, portanto, seu trono é trono de glória. Mas ele ainda é Rios Anthropos, filho do homem, e seu trono é trono de graça. Logo, o trono de Deus está repleto de graça aos que reconhecem suas fraquezas e buscam refúgio em Jesus Cristo, o Rios Teosote. Essa figura remete ao antigo sistema de monarquia. Se o rei estivesse assentado em seu trono e alguém chegasse para lhe pedir um favor, tal pessoa se humilhava, abaixava a cabeça e então o rei estendia o cetro dizendo, vou conceder o seu pedido. Deus está sentado no trono de graça do universo e nós podemos nos aproximar dele confiadamente, pois sabemos que Deus estenderá em nossa direção o cetro da graça.
Ao lado dele, Deus está o herdeiro que intercederá em nosso favor, dizendo: esse me pertence, pode atendê-lo, Pai. Pode estender o cetro da graça, pois eu morri por ele, sofri por ele, eu entendo e eu conheço e sei o que ele está passando, Pai. Conceda-lhe a graça que ele está pedindo. Você sabia? Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, recebemos graça e misericórdia da parte do trono, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Hebreus 4,16. Graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus nos dá e não merecemos. Nada merecemos da parte de Deus, e Deus nos dá o seu favor. Isso é graça. Merecemos o juízo de Deus, e Deus não o aplica a nós. Isso é misericórdia. O homem necessita de misericórdia por causa das falhas passadas e de graça para as obras presentes e futuras. A misericórdia é para ser tomada, pois é estendida ao homem em sua fraqueza. A graça é para ser buscada pelo homem de acordo com a sua necessidade. O nosso mega sumo sacerdote, Jesus, fiel e misericordioso, convida o pecador fraco e sujeito à tentação a ir ao trono da graça. O pecador que vai ao trono da graça, arrependido e com fé, encontra a graça perdoadora de Jesus Cristo os Theos Soter. Ouça agora, em quarto lugar, encontramos socorro sempre que nos acheguemos ao trono da graça de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, parrésia, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. A ocasião oportuna é aquela em que nos sentimos tentados e buscamos refúgio em Jesus Cristo os Theos Soter, nosso mega sumo sacerdote. Deus providencia o livramento e os meios para uma saída de nossas tentações. 1 Coríntios 10:13. Não procure esconder de Jesus Cristo os Theos Soter, nosso mega sumo sacerdote, as fraquezas que você possui. Ele, Jesus Cristo os Theos Soter, nosso grande sumo sacerdote, está disposto a ajudar. Ele, Jesus Cristo os Theos Soter, conhece todos os erros que você já cometeu e continua a cometer. Sabe quantas vezes você precisará voltar para ele, Jesus Cristo os Theos Soter, nosso mega sumo sacerdote? Quero que pense nisso aqui agora. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto agora para entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva e seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente, como você está e aí onde está, para Cristo Jesus salvar sua alma.